Uma característica de Leonardo da Vinci é que ele não assinava as suas pinturas. Preferia pôr uma impressão digital, provavelmente para evitar falsificações. A biometria hoje em dia é usada nas empresas para controlar a presença dos funcionários, mas também para realizar transações e para autentificar documentos. Os dados biométricos têm-se expandido e hoje vão desde a íris ao formato do rosto e a mão. A identidade está-nos escrita nos olhos, nas mãos, na ponta dos dedos. Cada corpo transporta marcas que o tornam único e que revelam quem somos em poucos segundos. Mas se o homem conhece este facto desde sempre, hoje a ciência chegou mais longe. A biometria analisa as características físicas e comportamentais que escapam ao olhar humano e usa-as para nos identificar. Estuda dados como a impressão digital, a íris, a voz, o formato do rosto e das veias da mão. Os seus conhecimentos são aplicados nos mais diversos campos. Destacava três áreas onde a tecnologia tem sido bastante usada nos últimos anos, nomeadamente a área de controle de pontos e assiduidade, onde a biometria traz vantagens óbvias. David Rodrigues é o fundador da primeira empresa de biometria da Península Ibérica. Longe vão os tempos em que esta ciência era apenas usada na investigação forense. A biometria saiu à rua e as vantagens são óbvias. A identificação é mais rigorosa e cómoda do que aquela que é feita com o tradicional cartão ou password. Seriam precisos 7 planetas Terra para encontrar duas íris iguais. Também não há violação da privacidade. Quando o utilizador registra a sua característica física, o equipamento não guarda a imagem da mesma. Converte-a antes num código alfanumérico. No momento do reconhecimento, o sensor recupera esse modelo e compara-o com o que lhe é apresentado. Se os dois coincidirem, pode, por exemplo, assinar um documento digital. Passamos do mundo físico para o mundo digital e surge a necessidade de uma identificação digital de cada um de nós. E hoje em dia o que se passa é que tecnologias tradicionais como o cartão ou uma password já não são suficientes para garantir um eu digital numa sociedade que se pretende cada vez mais eletrónica, mais digital. A pensar nesta digitalização da sociedade, a empresa de David Rodrigues criou um quiosque preparado para identificar pessoas através do reconhecimento da face, impressão digital e assinatura dinâmica em simultâneo. O mundo da biometria está em constante evolução. Por exemplo, o Biometric Relationship Marketing saltou da ficção para a realidade. Um cliente chega a uma loja, é reconhecido e surge a lista das suas compras mais frequentes, o tamanho da roupa que veste, as cores que prefere. Mas, por enquanto, vai sendo o mundo empresarial e financeiro o principal motor do mercado da biometria. Podermos usar a biometria para aceder aos computadores, aceder às aplicações, validar documentos eletrónicos, validar determinados processos ou transações, poder usá-la para a nossa identificação online, hoje em dia cada vez mais necessária, na internet ou dentro de uma própria organização. Não é de todo necessário, mas e se o site do 2010 tivesse de ser protegido contra as visitas indesejáveis e só alguns o pudessem visitar? A biometria poderia dar uma ajuda, parece não haver limites para a sua expansão. Para o futuro já se pensa em formas de reconhecimento através do ADN e da salinidade do corpo. Mas há mais. Destaque, se calhar, a forma de andar, o próprio hálito é alvo, hoje em dia, de algumas pesquisas, de forma a que se consiga identificar uma pessoa através do mesmo. Mas temos outros, temos o odor, temos o formato e a geometria do ouvido e temos também a identificação de uma pessoa através da sua imagem a 3 dimensões. Em Portugal, o cartão do cidadão e o passaporte eletrónico já contam com a inclusão de dados biométricos. Se não se deixar assustar pelas semelhanças dos equipamentos com o tão falado Big Brother, saiba que já pode adquiri-los nas prateleiras de uma qualquer loja de informática.
Chegar atrasado ao emprego pode acontecer a qualquer um. E quando os atrasos se tornam um hábito, o melhor é emprestar o cartão magnético ao colega de trabalho e deixá-lo picar o ponto pela nossa vez. Para as entidades empregadoras, este problema ficou resolvido com a biometria. Apesar das aplicações serem variadas, a maioria dos sistemas são utilizados para controle de assiduidade dos funcionários, através da impressão digital ou da íris. Mas o recurso à biometria tem levantado algumas dúvidas do ponto de vista legal. Os primeiros problemas surgiram quando a Comissão Nacional da Proteção de Dados proibiu o uso de um sistema de leitura da íris numa das creches da Santa Casa da Misericórdia de Oeiras. Em causa está a recolha e o tratamento de dados pessoais dos trabalhadores. A base de dados foi construída e entrou ao serviço, mas não foi legalizada junto da Comissão. O registro das bases de dados é obrigatório por lei e, por isso, foi aplicada uma multa de 4.000 euros. Este foi o nosso entendimento. A Santa Casa recorreu ao Tribunal e, neste momento, está em Tribunal. Perfeito. A Santa Casa apresentou as suas razões, nós apresentámos as nossas, estamos à espera da decisão do Tribunal. Mas, portanto, é apenas quanto a este aspecto, ainda, digamos, preliminar, se assim se pode dizer, de não ter havido a notificação. Ainda nos iremos, naturalmente, pronunciar quanto ao fundo, saber se aquele tratamento se nos afigura legal e correto. Apesar de ser obrigatório, o registro das bases de dados pessoais é um procedimento que algumas instituições desconhecem. É o caso desta empresa privada que instalou um sistema biométrico de impressão digital, sem notificar a Comissão. Não, neste momento não temos essa preocupação, porque a única coisa que a gente registra em termos da base de dados é o número do colaborador, a hora que entrou e a hora que saiu. Só fazemos isso, portanto não há mais nenhum tipo de registro associado. As empresas de sistemas biométricos não põem em causa a autoridade da Comissão, mas estranham tanta desconfiança. E há mesmo quem diga que a biometria está a ser perseguida. Se realmente pegarmos que existem a nível nacional e se temos em conta todo o tipo de base de dados que dentro da competência da CNPD, que ninguém dá conhecimento, ou muito poucas empresas dão conhecimento à CNPD, toda a gente devia ser multada. A fiscalização é impossível para todas as empresas. E, portanto, neste momento as empresas que estão a utilizar sistemas biométricos estão a ser multadas vamos dizer, em excesso. A grande questão é se os dados utilizados nos sistemas biométricos podem ser considerados sensíveis ou não. Este é um problema que atualmente se discute na Comissão e já foram ouvidas várias empresas na área da biometria. Todas elas rejeitam quaisquer dúvidas sobre a insegurança ou violação dos dados pessoais contidos nos registros. Até porque, tanto na impressão digital como na íris, apenas é utilizado o nome, um código numérico e as horas de entrada e saída do funcionário. Além disso, o processo de identificação é feito através de pontos únicos retirados da imagem do dedo ou do olho. Esses pontos vão ser a base de trabalho para, através de um algoritmo, gerarmos um código alfanumérico, normalmente tem cerca de 500 bytes, é encriptado a 128 bits e que não permite reconverter, obviamente, a imagem da impressão digital, uma vez que só foram retirados pontos únicos. A recente celeuma à volta da biometria apenas veio chamar a atenção para um problema que não é novo. Qualquer entidade ou empresa está obrigada a notificar o tratamento de dados pessoais, mas desde 98 até agora, só 6.500 o fizeram. Uma das áreas mais preocupantes é, sem dúvida, a videovigilância, que começa a ser usada para fins menos lícitos. A Direção-Geral de Viação pediu-nos autorização para colocar câmaras de videovigilância nas salas de exames para ver se os alunos copiavam. E nós recusamos, porque achamos que este sistema de controle pela videovigilância deve ser um controle fundamentalmente para razões de segurança e que estar a evitar que os alunos copiem não é propriamente uma razão de segurança e é um exagero. A Comissão dispõe apenas de 3 pessoas para fazer fiscalização e já propôs à Assembleia da República um reforço dos seus meios humanos. Aguarda-se uma decisão.